E a minha mãe é uma mulher, uma heroína para nós, né? Se eu 1000 vezes morresse, 1000 vezes nascesse, eu gostaria de ser filho as 1000 vezes da dona Lucy Marreiros de Oliveira. Hoje eu tô com uma pessoa aqui muito especial. Estou aqui com o seu Nonato Oliveira. O que eu poderia ter deixado por escrito como legado digno de alguém se espelhar, se inspirar, se estimular para a vida se eu morresse agora? Puxe por uma força extraordinária que todos nós temos dentro de nós e muitos não descobriram ainda. É a força do querer. O querer tem poder. Pessoal, boa tarde. Hoje a gente está mais aqui em mais um podcast Inspiradores. Obrigado você que nos acompanha aí no YouTube, no Instagram. Sejam bem-vindos a esse podcast que foi feito para trazer pessoas que inspiram a gente, pessoas que têm contribuído, que já contribuíram e que contribuem bastante aí para o melhor da nossa cidade, do nosso estado e, consequentemente, do nosso país. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, que também tem uma história inspiradora. Ele vai contar hoje aqui para a gente sua trajetória. Estou aqui com o seu Nonato Oliveira. Seja bem-vindo, seu Nonato. Seu Nonato aí que é ouvidor geral de Manaus. Seu Nonato, seja bem-vindo. Mas seu Nonato hoje está ouvidor, mas seu Nonato tem uma história aí inspiradora para apresentar para todos nós, né? Até chegar hoje onde está, viu, seu Nonato? Muito bem-vindo. Pois é, Bruno. E o tempo vai passando e daqui a pouco todo mundo começa a nos chamar de seu. Eu Ó, gostaria de desobrigar obrigado. dessa. Obrigado. Eu sei que os mais jovens, né? Eu Não, sou mas eu da chamo por uma questão de respeito. moda antiga, eu sou. Os tiveram ótima criação. Mas assim, eu me sinto muito melhor com o Nonato mesmo. Perfeito, melhor ainda. Porque eu, igual o senhor, a gente é do interior, né? A gente tem que carregar aquele seu fulano. Nós obedecemos aqueles princípios, né, mais Isso. tradicionais. Coisa que a gente quase não vê hoje, né? Mas assim, antes de mais nada, é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, um prazer enorme estar com você, mas uma responsabilidade muito grande e também uma honra muito grande participar de um programa cujo título é Inspiradores, né? É uma responsabilidade muito grande, é uma honraria, né? Muito grande, porque você está sendo, né, entrevistado num programa que, na verdade, abre espaço para que pessoas, né, que tiveram uma vida positiva, que têm história positiva para contar, que têm prestação de serviço, né, à população, à comunidade, ao ser humano, ao semelhante, né, de forma positiva a contar, posso, na verdade, oferecer essa história, né, como inspiração. Isso. E isso é muito importante, porque a imprensa, né, sem generalizar, todos os veículos de comunicação, assim, dão muita ênfase aos noticiários ruins, que tem que ser noticiado sim, mas não com tanta ênfase, não com tanta potencialização, né? Se a gente considerar que as pessoas se sentem inspiradas, né, que o mal inspira, né, e o bem também, a gente tem a impressão que há muito mais motivação para se inspirar, né, no que de mal esteja acontecendo, por merecer muito mais espaço, né, em Na mídia. todas as mídias, né, do que o bem. Então, é um prazer enorme, quero parabenizar, tá certo? O podcast Inspiradores, e que aqui possam vir pessoas, né, inclusive com muito mais motivo, né, de inspiração para a população, porque isso efetivamente resulta num bem enorme, porque potencializa o bem, inspira as pessoas a se tornarem cada vez melhores como pessoas. E é muito importante o senhor falar aí. Desculpa ali, ó. É muito importante, Nonato, você falar isso pra gente, porque eu acredito que seja um propósito do Inspiradores, justamente esse, né? Você inspirar através da sua história outras pessoas e saber que todo mundo é capaz, que todo mundo pode chegar mais longe, que todo mundo tem uma história bonita para contar.
Então, eu acredito que é um propósito nosso e sim, é muito melhor e muito mais gratificante nós espalharmos esse bem, né? Essas Com histórias. certeza, eu diria que esse é um espaço nobre, né, na comunicação, um espaço nobre. Sim, A população precisa se alimentar, né, muito, muito, muito mais de coisas boas, né? Muito mais de informações que possam inspirar, né? Estimular as pessoas, motivar as pessoas ao bem. Né? O que tem de gente no anonimato das suas vidas, produzindo, né? Fazendo coisas extraordinárias, né? Com um altruísmo né, que nem se imagina que ainda exista, né? Com tanta simplicidade, sem visibilidade, sem buscar protagonismo, né? E produzindo tanto, né, para a sociedade, que não tem espaço na mídia. As pessoas não têm informação. São como tesouros perdidos, né? Perdidos. verdade. Então, a ideia de um programa como esse, na verdade, ela representa um bem extraordinário e um exemplo. Eu espero estar à altura, né? Não, Estou com doido para certeza começar a está. contar alguma coisinha que possa, na verdade, inspirar aqueles que nos dão o prazer né, da visualização, tá bem? Porque eu me sinto muito honrado em estar aqui com você, viu, Bruno? E Nonato, tem muitas pessoas que realmente têm esses tesouros para apresentar e que às vezes, muitas vezes, que não se sente à altura. E que na verdade você não pode, né, menosprezar a sua história. Você não pode. Eu acho que é muito egoísmo as pessoas negarem sua história para outras pessoas, inspirar outras pessoas. Eu acredito nisso. E é importante falar isso até para que outras pessoas se sintam também encorajadas a contar a sua história, não é verdade? É verdade. Até porque, Bruno, é, todo mundo tem um lado, olha, por mais ruim que a pessoa seja, né, tem sempre um lado bom. Por mais negativo que a pessoa tenha, há Sim, um lado positivo. todos Né? nós temos. Por mais coisas ruins que a pessoa faça na vida, levado às vezes não por um instinto, não por uma questão né, de genética, né? Mas às vezes por circunstâncias, né? Mas ele tem também lá, né? Coisas boas que ele produz para a vida, né? Verdade. Aos olhos de muitos ele pode parecer ruim, né? Mas aos olhos de alguns, poucos, ele parece uma pessoa, se mostra como uma pessoa boa, Boa. positiva. Então, ninguém é zero à esquerda, ninguém é zero total, ninguém é nulidade total, todo mundo. O importante na vida é que você persiga sempre fazer o bem, né? E que na hora e que tenha autocrítica, né? E que na hora Autocrítica, de você importante. colocar na balança, né? Suas qualidades e defeitos, né? As suas qualidades, né? Se sobreponham aos seus defeitos, né? Tenham um peso maior, porque a perfeição absoluta Não existe. Só só o Pai Deus. Criador. Né? Só Deus. E agora a gente vai começar contando essa história que começa lá em São Brás. Acabei de saber aqui, eu já captei e já trouxe para nossa história. Lá em São Brás, aí as pessoas que estão assistindo, mas São Brás, onde é isso? Bom, eu vou falar para vocês, porque eu estudei geografia do Amazonas, e eu vou falar, São Brás fica na divisa de Quari com Codajás. Codajás, aí, ó. Tá vendo? Então, Nonato, conta pra gente essa história aí, lá em São Brás, como foi que ela começou? Pois nós nascemos numa comunidade chamada São Brás, é um povoado, né? Um aglomerado de casas, né? Que se chama povoado no interior. Comunidade, Povoado é né? alguma coisa acima de vila, né? E antes de comunidade, né? Meio É termo, uma né? vila melhoradinha, né? Conglomerado de casas. E nas cabeceiras do Badajoz. O Badajoz é um dos maiores lagos da Amazônia, né? E nascemos ali. E o meu pai era aviado, né? Era gerente de propriedade. Naquela época era a época do extrativismo, né? Sova, maçaranduba, né? Seringa, castanha.
Massaranduba, né? Enfim, isso aí era o extrativismo que representava a grande economia, né, do Amazonas, que chegou a ter um peso na balança comercial brasileira relevante, né, na década de 40, 50 até 60. E o meu pai, então, foi nomeado gerente de uma propriedade muito mais para o alto do rio, né, já nas cabeceiras do rio Piorini, um rio também muito famoso. E fomos para lá. Eu me criei ali, me criei ajudando meu pai a cortar castanha, seringa, né, entrando no mato, caçando, pescando. Levei uma vida de menino do interior, né, uma infância rica, né, rica. Porque o menino do interior, que participa de tudo, né, ele se torna uma pessoa esperta, uma pessoa criativa, né, uma pessoa articulada, né. Isso talvez nos facilitou muito. Eu quando vejo aqui o título Inspiradores, e eu me vejo entrevistado como uma pessoa capaz de ser vista como inspiração para muita gente, eu dou esse crédito todo aos meus pais, né, que tiveram a visão, a sensibilidade, né, sem nenhum demérito para os meninos do interior que por lá estão ainda produzindo, ajudando seus pais, né, e a capital ainda se alimenta muito do que o interior produz, não é isso? Isso é verdade. Mas aquela visão sensível, né, vamos dizer, a redundância, aquela visão visionária mesmo, né, dos pais, de quererem ver o filho vir para a cidade grande, né, para estudarem, para ter uma nova vida, né, para abrirem futuros, né, melhores. Foram eles que tiveram essa visão, né, e nos trouxeram para Manaus. Eu cheguei aqui em Manaus com meus irmãos todos, né, menores. Eu cheguei aqui com 11 anos de idade, né, então, em 1960. Desde do nascimento até os 11 anos, isso, só foi lá, no interior. Só no, né, interior. No interior. E, Nonato, assim, lá no interior ainda, antes de chegar aqui na capital, tem uma lembrança aí que é bem forte, ainda mais agora falando desse momento, porque quando a gente se remete a falar, você começou a falar assim, o menino do interior. Quando você fala menino do interior, eu me sinto que eu também sou do interior aqui do Amazonas, a gente sabe do que é, o que é diferente. E mais um menino do interior vitorioso. Sim, né? Com certeza. Você é um exemplo. E a gente começa a lembrar realmente das coisas. Eu falo assim, cara, esses meninos hoje não querem, até para tomar banho, um banho de piscina é a maior coisa. Eu lembro de eu ter tomado banho, eu ia de férias assim pro interior do interior do interior, lá. A gente tomava banho no meio de Igapó. Coisa boa, natureza pura, né? Natureza pura, tomava banho no meio de Igapó. Agora imagine só. Galho das árvores. Será que as pessoas sabem o que é Igapó, quem vai assistir a gente? Pois aí? é. Mais uma pergunta, né? Mas o que é o Igapó? É uma floresta, uma alagada, eu falo porque muita gente não conhece mesmo. Uma floresta alagada que tinha uma clareira no meio, alagada. E ali ao redor, meu amigo, a gente via às vezes cobra, jacaré. Falei, meu amigo, a criança ela tem uma proteção extra, né? Porque a gente tomava banho ali, não se preocupava com nada. E quando você falou menino interior, eu lembrei dessa fase da minha vida. Foi um gatilho aí pra mim relembrar. E você tem alguma lembrança forte dessa época? Olha, toda a minha vida no interior foi muito assim, está muito viva dentro de mim, né? Mas assim, eu hoje aqui, né, me lembrando, né, da minha vida no interior, eu me remeto assim a quanto perigo a gente passava, né? Hoje você, né, todo mundo tem um receio muito grande de entrar na selva, né, de pegar uma canoa, navegar no rio, né? É cobra, é isso, é peixe grande, é piraíba, né, e tal. Pirarara. E eu quantas vezes empreendi, né, viagens ao centro da mata, viagem você passar 2 dias mata dentro, né? Porque as cadeias de seringueiras, de castanheiras, de maçaranduba, de sova, né? Eles não foram plantados pelo homem às margens dos rios para que houvesse uma facilidade da colheita, né? E até da logística de transporte desses produtos, né? Elas surgiram nos mais variados pontos da mata, né?
Umas mais próximo da margem, outros mais aprofundadamente na mata. E quantas vezes nós entrávamos, o papai com 10, 15 homens, né? Íamos aí, né, atrás de castanha, atrás de seringa, né? Eu fui atrás, eu já peguei castanha no mato. Pois também, Por isso. E a gente passava por todos esses percalços, né? Para os homens era uma coisa sacrificada. Para mim e mais 2 outros colegas meus da minha idade, vizinhos que participavam, filhos de vizinhos, era uma alegria, né? Para criança tudo é novidade, tudo é alegria, tudo é brincadeira, tudo é diversão, né? A gente fazia, eu ia lá com o meu bandeirinho aqui para trazer aquele punhado de castanha para participar, para dar a minha contribuição. As pescarias que fazia com meu pai, né? Pescar de noite, de zagaia, né? Pegar o peixe dormindo na água, né? Então, o meu pai na frente da canoa, né? No banco da frente, com uma poronga. Poronga em cima. Né? Uma poronga, que é uma lamparina, né? Na época não tinha lanterna, né? Não tinha lanterna. Não, até tinha. Mas as pilhas acabavam, aí a lanterna perdia o efeito. Aí você tinha que se valer da lamparina, né? Então, meu pai na frente da canoa, com uma zagaia, né? E eu atrás, sendo o piloto da canoa, né? Ali, remando devagarinho, sem fazer barulho, para não assustar o peixe, que era pego de surpresa pela zagaiada, né? Então, são, na verdade, momentos, assim, muito ricos, né? Muito ricos. Mas, e hoje, né? Se eu estou no interior, se vivo estivesse, né? Com a idade, né? Que eu estou, puxa vida, eu, fatalmente, se vivo estivesse, seria um caboclo velho a mais, né? Ainda pescando, ainda caçando, né? Então, valorizando muito essa gente do interior, eu quero ao mesmo tempo, sabe, em memória, que minha mãe e meu pai já foram, mas todos nós, os 6 irmãos, somos muito agradecidos pela visão que eles tiveram, pela sensibilidade, né? E pelo quanto que eles quiseram que a gente buscasse uma alternativa de vida melhor, né? E os 6 irmãos vieram para Manaus e todos, graças a Deus, né, buscaram seus caminhos, né? Percorreram, foram ao encontro das suas vocações. Seus pais vieram junto com vocês na época? Junto, né? Junto conosco, com então, 6 filhos, né? Eles abriram mão da vida no interior. Vieram topar a parada. Dedicar-se, né, à criação dos filhos. Exatamente, né? Exatamente. Meu pai buscou emprego, minha mãe também, e aí os mais velhos foram trabalhando, né? Conciliando trabalho com estudo e tal, e todo mundo foi buscando, foi se formando, buscando caminhos. Mesmo Manaus não sendo na época como é Manaus hoje, mas é um impacto muito forte, né? Que a gente, quando vem do interior ali, chega na capital. Como foi esse impacto para vocês, para os filhos? Olha, tudo uma novidade assim, assombrosa, né? Porque a gente não tinha noção nenhuma de cidade grande, né? Cidade grande. E os primeiros anos foram duros, né? Foram duros, até se adaptar, né? Aí é aquela coisa, a irmã mais velha casou, a gente já foi recebendo um apoio, né? Aí um foi conseguindo um emprego, o outro também, as coisas foram se acomodando, né? De um quartinho onde nós morávamos, né? Já passamos para um quartinho melhor, depois para uma casa, e a vida foi, né? Foi seguindo, né? De forma progressiva, né? Graças a Deus. E eu hoje agradeço muito, sabe, Bruno, essa vida que eu tive de menino do interior, né? Você é um exemplo disso, um rapaz bem formado, né? Viveu a vida intensa do interior, né? Hoje é um cidadão manauara, né? Quem imagina que você foi um menino de interior, não é isso? Sim. Mas sei lá, eu acho que a gente chega assim com mais perspicácia, né? Com mais sagacidade, né? Mais esperto, né? Para não estar sendo surpreendido, né? Por certas situações, enfim. Eu sempre falo isso, a gente que é do interior, a gente que veio do interior, a gente tem aquele que a mais, vamos dizer assim, para poder se sair de situações. Isso, é aquela coisa, é como uma criança criada super protegida, né? É a diferença de uma criança criada super protegida, né? Para uma criança, né, criada com um grau de liberdade razoável, né? Então, a hora que
e você coloca a criança, né, criada com mais liberdade, né, né, para caminhar junto de uma criança superprotegida, você vai ver uma diferença enorme, né, na forma de agir, de encarar as coisas, né, de sair das situações, não é isso? De buscar alternativas e tal. Então, é isso, e a vida é isso, né? Então a gente chegamos aqui, eu aos 17 anos descobri a minha vocação para a comunicação, fazendo amizade com pessoas, um cunhado meu que se casou com a minha irmã mais velha, né, gostava muito de futebol e me levava muito aos campos de futebol, e eu vendo os narradores, os repórteres e tal, aquela coisa me tocou, e realmente me chamou a atenção, e eu busquei uma emissora de rádio. Naquela época, você tinha que fazer testes para ser rádio, para teste de microfone. O senhor lembra assim do dia ou da hora, assim, alguma coisa assim, falou, rapaz, eu vou atrás disso. E aí, olha, quando você foca numa coisa, né, as coincidências vão acontecendo, né? A atmosfera vai... Coincidência, eu considero que não seja coincidência, seja um querer ali que você direciona. Quando você foca numa coisa e se determina, né, seja para o bem ou para o mal, a atmosfera conspira a favor. Verdade. Né? Vão surgir as intermediações, as pontes, né? Os caminhos vão se abrir, as oportunidades vão chegar. Tudo é uma questão de foco, né? E um dia o meu cunhado me apresentou a um radialista, Geraldo Viana, o nome dele, da Rádio Baré, repórter esportivo. Dizia, olha, o Geraldo, meu cunhado aqui, rapaz, é doido por esse negócio aí. Rapaz, então manda ele lá comigo e tal. Resultado, semana seguinte eu procurei na Rádio Baré. Ele era um repórter de ponta, de renome no Rádio Amazonense, Geraldo Viana, né? Tinha um quadro dentro da resenha esportiva da Rádio Baré, muito famoso, a bomba do dia. Era a notícia mais importante do dia, né? A cidade parava para esperar. Vamos ver qual é a bomba do dia do Geraldo Viana. E esse rapaz, ele foi um mentor para mim, né? Então, eu comprei um gravadorzinho, passei aí, acompanhava a equipe de esporte nos campos, né, nas jornadas esportivas, às quartas à noite e domingo à tarde, gravando, né? Era o gravador de fita, né? Gravadorzinho de fita, né? Aquelas fitinhas cassete. E no dia seguinte eles faziam uma revisão. Olha, ainda não está no ponto, não. Ainda não está bom. Passei 3 ou 4 meses, até que houve uma oportunidade. Eles já estavam sentindo que a minha vontade era muito grande e a qualidade ia melhorando. E aí adoeceu um companheiro, repórter de pista, que fazia reportagem nos jogos preliminares da emissora, né? E aí o chefe da equipe, que era o Teófilo Mesquita, já faleceu, uma grande figura do rádio amazonense, disse, Donato, olha, chegou a tua vez. Vai lá, vai que é tua, né? É tua, Tafarel. E eu fui. E realmente, fui bem, né? Juntava a sede com a vontade de beber, né? Agarrei a oportunidade e fiquei alternando. Aí começou, depois viramos titular da equipe de esporte, né? Depois qual era a emissora? Rádio Baré. Rádio Baré. Depois passei para a Rádio Tropical, depois para a Difusora. E na Difusora eu cheguei a ser o chefe da equipe esportiva da Difusora, né? Durante 6 anos. A Difusora era e é até hoje, né, a maior audiência esportiva, né, do rádio amazonense. Fizemos lá um belo trabalho durante 6 anos de chefia de equipe de esportes. Deixamos a nossa marca, né? E aqui eu já estou entrando um pouquinho na minha transição do rádio para a televisão. Em 80, depois de 12 anos de crônica esportiva, eu aceitei um convite para fazer um programa de esporte na TV, que era outra história, né? O rádio só ouve a rádio, só ouve a voz. É interessante a rádio. Na TV tem a questão da empatia, né? Sim, você conhece a voz do radialista, mas se você vê o cara, você não sabe isso, quem é verdade. E aí eu fui engraçado isso. É verdade. Isso é uma coisa até frustrante, porque a maioria dos radialistas, hoje não, hoje você já faz o rádio, né? Já para as redes sociais também. Sim. Né? Naquele tempo, não. O sujeito conhecia o radialista de voz, né? Mas se passasse por ele na rua, não conhecia. Não conhecia. Já a televisão é diferente. Você aparece num programa de televisão, né?
No dia seguinte você sai à rua, todo mundo, eu te vi na televisão e tal. Diferente. Então a empatia é outra. E nós então fizemos um programa de esporte na TV Baré e imediatamente fomos convidados para fazer um programa social, né? E eu, naquela época, fiz um levantamento e vi que Manaus não tinha um programa. As TVs amazonenses, manauaras, né? Elas não tinham um programa que mostrasse a cara do amazonense, do manauara na TV, né? Não existiam programas voltados para os problemas da cidade, né? As pessoas os problemas dos amazonenses, dos manauaras. E nós, então, criamos um programa, o Repórter da Cidade. Essa aí qual era a emissora? Na TV Baré. Na Baré também? É. Rádio Baré e TV Baré. Você fez a transição para a mesma empresa. Isso, Que depois, né, anos depois, foi comprada pelo grupo Calderário e se transformou em TV A Crítica, né? Até hoje é TV A Crítica. Então nós começamos na TV Baré e continuamos na TV A Crítica, né? Depois fomos para a TV Rio Negro, a Band, tivemos uma passagem pela Rede Amazônica, TV Cultura, voltamos para a Band de novo e em 94 encerramos a nossa carreira, né? Porque também começou a haver mas o programa O Repórter da Cidade, ele foi assim um legado, né? O Repórter da Cidade foi o seu último trabalho na TV? Não, foi o primeiro grande trabalho, né? Porque foi um programa precursor, foi o programa que primeiramente deu oportunidade, né, à população de manifestar seus problemas. Primeiro programa a botar câmeras, né, nas costas e as comunidades, né? Um programa que tinha a ideia, a intenção e conseguiu ser, né, uma ponte entre os problemas da comunidade e as possíveis soluções, né? Nós levantávamos o problema e íamos à autoridade competente buscar uma resposta, né, um encaminhamento para aquela situação. Criamos o balcão de empregos na televisão, criamos quadros de ajuda, né, de individuais e ajudas coletivas, fizemos grandes campanhas filantrópicas. O programa ele tinha como filosofia prestar serviço, né? Prestar serviço à população. Eu acredito que seja ainda, né, o grande papel do jornalismo hoje. Estava domingo, eu não assisto TV normal, mas domingo a Hélida queria assistir, a minha noiva queria assistir um programa, o Fantástico, né? Por conta ia passar alguma coisa, uma matéria especial lá da Larissa Manoela. Só que antes dela eu ia passar... A Larissa está numa enrascada, né? É uma briga boa com os pais. Uma briga boa. Antes disso, passou uma reportagem especial de 50 anos do Fantástico. E a gente estava falando do... Aliás, que série espetacular, né? Nossa, eu me emocionei demais. Que série espetacular. Meu pai é do Ceará e mostrou essa última agora desse domingo. Eu nem sabia que estava passando. Por acaso eu fui assistir ali no domingo. Sobre a seca. Né, ali, logo acho que foi no início dos anos 90. Absurda. Isso. Aí mostrou o repórter ali lembrando, né? Aquilo ali merece um as carcaças de boi, né? Sim, e a criança brincando com o osso ali, falando que era a fazenda dele. O repórter não se aguentou porque ele disse que viu ali os filhos dele e tudo mais. E depois ele voltou e entrevistou esse rapazinho que brincava, né? Nossa, quando criança com os ossos, foi emocionante, né? Então a gente falando sobre o papel do jornalismo, porque depois daquela matéria... Você vê o que diga para ele, que eu também assisto Fantástico. Tá bom. E depois daquela matéria, a gente falou assim, cara, olha o papel do jornalismo. E o jornalismo se perdeu muito nos últimos anos. Né, porque ali a gente vê que, após aquela matéria, houve uma revolução naquela região ali do Nordeste. Então... A imprensa era um pouco mais pura, né? Hoje já é mais ideológico, hoje já, né, tem que atender a uma série de conveniências, né, de públicos, né, mais variados. Como dava gosto de assistir aquilo, olha, eu falei assim, cara, que coisa linda. É verdade. Mas a imprensa evolui, né? Sim, evolui. A imprensa evolui. E aí, meu amigo, que nós fizemos então a transposição do rádio para a televisão. O programa foi bem sucedido, foi um marco na televisão amazonense. A trilha do meu programa, o Repórter da Cidade,
durante os 19 anos que ele passou no ar, né, mudando de emissora para emissora, porque quando o comunicador começa a ganhar luz própria, voo próprio, né, e eu enveredei na política, né, em 86, eu ia falar justamente disso. fui eleito deputado mais votado, né? Desculpa, Nonato, Foi não. você ali teve essa grande passagem pela rádio e pela TV, né, que foi importante. Você dá créditos a isso, a sua carreira política? Olha, eu não comecei a fazer imprensa, né, com pretensão política. Tanto que eu fui disputar um mandato, né, eletivo, depois de 12 anos de crônica esportiva, já um nome consagrado, uma pessoa conhecida em toda a cidade, e depois de 6 anos de uma audiência, né, consolidada, de um programa que dominava a cidade. E não dominava o Estado sem nenhuma modéstia, né? Sem nenhuma falsa modéstia. Porque, naquele tempo, as emissoras não tinham retransmissora no interior. Né? A emissora, a TV Baré só atingia os limites, atingia mal, não atingia total, né? Os limites da cidade de Manaus. Então, o Nonato Oliveira só era conhecido em Manaus. O interiorzão todo não conhecia. Hoje, se eu voltar ao canal, um canal aberto, eu vou aparecer em todos os municípios. Né? O bem que eu fizer ao público telespectador de Manaus, eu vou fazer de todos os municípios do interior também. Né? Naquele tempo, não. Então, eu fui resolver aceitar me candidatar depois de 6 anos de uma audiência consolidada na televisão. Saí candidato a deputado estadual em 86 e fui, graças a Deus, né, agraciado com uma votação honrosa da população que repercutiu para mim como um reconhecimento, né, ao bom trabalho que nós prestamos à população através da televisão. Né? Nós fomos o deputado estadual, com votos só de Manaus, nós fomos eleitos o deputado estadual mais votado de todo o estado do Amazonas. Né? Depois nos reelegemos em 1990, né? E nesse interim eu disputei 4 eleições majoritárias. Né? Eu disputei 3 eleições para prefeito e uma eleição para governo do estado. Se você for buscar no Google, está lá os resultados. Né? Eu batendo na trave na maioria delas, né? Os adversários eram poderosos, né? Era muito difícil na época da hegemonia política de Gilberto e Amazonino, com certeza, né? As maiores lideranças políticas até aqui, né? Do estado do Amazonas, com um poder de manipulação extraordinário, né? Homens que sabiam defender o seu território de poder, né? E aqueles que se atravessavam no caminho, que tentavam alçar voo, né? Geralmente eram candidatos a ser abatidos em pleno voo, né? Mas nós fizemos nossas tentativas, né? Graças a Deus não deu para nós, mas encorajamos outros. Que bom, isso é uma contribuição muito forte, né? Pois é. Mesmo não tendo êxito ali. Isso. Então nós fomos candidatos 3 vezes à Prefeitura de Manaus, uma vez ao governo. E depois eu terminei declinando, aceitando um convite do Amazonino Mendes para ser secretário de Estado de Ação Social dele, de 97 a 98, né? Ficamos lá 2 anos e meio mais ou menos, fizemos o nosso trabalho, deixamos o nosso legado, uma área que eu gosto muito, que se identifica muito comigo, que é a área social, até porque durante toda a minha trajetória na televisão, a filosofia, o formato do programa era todo ele identificado com as minorias, né? com as pessoas de vida mais difícil, né? Então a gente carregava esse sentimento de compromisso, né? Em buscar favorecer as pessoas menos favorecidas. E foi uma área que eu realmente me identifiquei muito, né? E deixamos lá, graças a Deus, um bom trabalho, porque quem acompanhou sabe que nós fizemos um bom trabalho na Secretaria de Ação Social do Estado. Nonato, a gente pulou um pouco essa parte, mas Manaus aqui, eu acredito que você viveu essa fase, né? Porque veio com 11 anos ali no interior. Mas fala um pouco aí da tua juventude aqui em Manaus, o que marcou essa época.
Olha, Você já trabalhava, inclusive, é né? verdade. Eu não tive assim, Bruno, aquela juventude de, de muitas facilidades, né? Aliás, de quase nenhuma facilidade. Porque eu e meu irmão tivemos que assumir como arrimos de família, né? Meu pai já de muita idade, depois separou-se da minha mãe, né? E a minha mãe, uma mulher, uma heroína para nós, né? Se eu 1000 vezes morresse, 1000 vezes nascesse, eu gostaria de ser filho as 1000 vezes, né? Da dona Luci Marreiros de Oliveira, né? A mulher das mulheres, né? A mãe das mães, né? A melhor, em todos os sentidos para mim. E, e nós tínhamos que assumir essa responsabilidade de sustentar os irmãos, né? Então, assim, os nossos primeiros empregos, né? Por aquela coisa de acordar 3 horas da manhã para pegar um ônibus de madeira, para ir do Educandos até o centro da cidade, né? Enfim, de compatibilizar o, 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 o trabalho com o estudo noturno, né? Eu me lembro, meu primeiro emprego foi na Papaguara, né? Uma, 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 Já ouvi falar esse uma nome. panificadora famosa na Rua dos Barés. Foi a primeira empresa do famoso Antônio de Andrade Simões, o todo-poderoso dono da Coca-Cola, né? O patriarca da Coca-Cola. Hoje comandada pelos seus filhos, por uma fundação, é uma hold, né? Mas, e ele muito jovem, né? E já demonstrava toda uma visão futurista, né? Um empresário de grande visão. Foi um primeiro patrão que eu tive e um professor para mim, né? Porque ele se dava ao prazer, né? E à grandeza de bater papo com os seus. Ele não só se servia da mão de obra dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, né? Principalmente os mais jovens. Ele se detia horas e horas a conversar. E a conversa com ele era um aprendizado. Era um aprendizado, né? Então, foi o meu primeiro emprego. Eu saí de casa às 3 horas, pegava o ônibus 3h30. Os ônibus naquele tempo não tinha a velocidade que hoje não. É um ônibus de madeira, né? Devagarinho. Chegava 4h15, né, na panificadora. Ia tomar café com os padeiros, né? Aquele cafezinho feito naquela lata desse tamanho. Um pãozinho ali com uma manteiguinha e tal. Porra, Ia coisa arrumar, boa. ia retirar os pães do forno, ia arrumar nas prateleiras, né? E 5 horas em ponto, eu mesmo abria, levantava as portas, né, da loja, né, da panificadora, e ia atender os clientes, né? E no final do dia, eu tomava o meu banhozinho 5 e pouco da tarde, caminhava da Rua dos Barés até a beirada do rio, pela Joaquim, pela Quintino Bocaiúva, para pegar a catraia. Sabe o que é catraia? É O... uma canoa com 2 remos, Sim. com 2 vogas no meio, né? E era o transporte que atravessava as pessoas, né? Do lado da cidade para o lado do Educandos e vice-versa. Não tinha ponte, né? Não tinha ponte, não existiam as pontes. E aí subia, né? Aquela rua, não me lembro o nome da rua, até chegar no Monteiro de Souza, que era a escola onde eu estudava. Eu ia perguntar isso, e essa De fase aí lá, escolar. de lá, às 11 da noite, eu descia lá do alto do Educandos a pé, com os colegas, né? Brincando. Juventude é juventude, né? É tudo uma festa, né? Sim. Parece que a gente não sentia cansaço. Não tem tempo ruim. Chegava até a minha casa, lá perto lá no Beco da Paciência, na boca do Emboca, né? E aí ia comer aquela bandinha de ovo, com aquela colherinha, com aquele pouquinho de farinha, tomava um copo d'água e ia dormir, né? Para não dormir de barriga vazia, né? roncando, e de acordar de madrugada. Então, foi a vida. Agora, aos domingos, a gente ia a pé eu sempre fui doido por futebol, né? Futebol é a minha paixão. Eu nunca aprendi a praticar esporte que se apanha sentado, baralho, dominó e tal. Também O não. negócio é me Mexer o defender, corpo. é mexer os ossos. E nós íamos, né, bater nossa pelada. Naquele tempo, no Balneário Parque 10, a gente ia a pé, do Educandos ao Parque 10. Ele é Efigênio Salles, né? Era longe, né? Mas era uma festa pra gente. A gente ia cedo para encontrar vaga, né?
porque as filas de times que vinham de tudo quanto era parte da cidade era muito grande. E só existia uma quantidade limite de campo, né? Era disputado a tapa, né? Você entrar para jogar uma partida, você tinha que ganhar, porque se você perde e vai para o rabo da fila, só ia voltar a jogar de tardezinha, ou talvez nem jogasse mais, porque a fila era enorme, né? Então, mas vivia a minha infância, né? Era valendo a vida o jogo. Vivia a minha infância com dignidade, né? Brincando, namorando quanto possível, né? Priorizando os estudos e, acima de tudo, com um foco muito grande na responsabilidade, né? De sustentar, de ajudar minha mãe a sustentar os irmãos mais novos, né? Então foi uma vida assim muito família, muito solidária, né? Nós tínhamos as nossas escapadas de jovem, de adolescente, né? Meu futebol não deixava de bater, aqui colar uma namoradinha, naquele tempo era tudo escondido, né? Tinha hora para chegar em casa, se a namoradinha ia namorar com a gente na porta da casa da gente, quando dava 9h30, a mãe fazia lá de dentro, tá na hora. Se você ia namorar, se o pai da menina aceitasse que a gente fosse namorar na casa, a mesma coisa, você já ia sendo enquadrado pelo pai, né? Quem é você, onde é que você trabalha, qual é o futuro que você pode oferecer minha filha e tal. O negócio aqui é o seguinte, o beabá é o seguinte, tem 9h, minha filha tem que entrar para dormir, né? Enfim, era tudo vigiado. É muito que namorar dava medo, né? Isso, entendeu? Mas assim, foi a nossa época, né? Foi a época que nós vivemos, né? Hoje é uma outra época. Eu tenho só 35 anos. Eu cheguei a pedir namoro ainda menina, assim, na casa dos pais. Pois eu vou falar, o medo. É verdade. Você sentiu isso também? Os velhos eram brabos, né? Os velhos eram brabos. Mas olha, são outros tempos, né? Eu não gosto de ficar nessa eu não gosto de saudosismo, né? Eu acho que a gente tem que viver as épocas, comedido, tem que subir degrau, né? Correto? Sim. Eu sempre digo o seguinte, a melhor idade é aquela que Deus me permitiu estar vivendo. A melhor época, né, é essa que Deus me permitiu estar vivendo. É verdade. Né? Agora é bom a gente ter história para contar, né? É bom ter história para contar. É bom ter vivido épocas diferentes, porque isso te dá um amadurecimento, né? Te dá uma mescla, né? Uma mescla, te dá uma couraça, né? De experiência, de maturidade, né? Para você poder estabelecer comparações, né? Amplia o teu perfil psicológico, né? A tua sensibilidade humana para julgar as coisas, para analisar, né? E para entender, inclusive, né? Era isso que eu ia chegar para você. Entender. Hoje eu tenho filhos hoje, que vivem o dia de hoje. Então, para poder ser pai e orientador dos meus filhos que vivem no hoje, eu não posso ser um pai do ontem, ou do anteontem, né? Do passado. Eu tenho que trazer de lá as experiências vividas, né? Os caminhos percorridos, né? Para que eu possa orientá-los para que eles não tropeçem onde eu tropecei. Né? Até porque nossos pais viveram um tempo, nós vivemos outro. Isso. E assim vai a consequência. Perfeitamente. Né, e a vida é isso, né? É uma mescla de coisas ruins, coisas boas, né? O importante é que você saiba depurar, né? Você saiba, né? Tirar a lição do que de ruim acontece com você, não é isso? Para que eu nunca me vitimizei, né? Eu nunca transferi responsabilidade para ninguém, nunca fiquei buscando culpados, né? Para nada que aconteceu de ruim comigo. Eu via o lado onde eu errei, né? Por isso é que, graças a Deus, a gente conseguiu amadurecer, né? E hoje a gente tem uma dose de maturidade para analisar, para se desvencilhar dos problemas, né? E quando as pessoas perguntam, Nonato, poxa, mas você é da sua idade, né? Você está bem, rapaz? Você tomou formal? O que você faz? Eu vivo, né? Eu digo, rapaz, olha, primeiramente, consciência tranquila e dormir, né? Um sonho leve, né? Dormir bem. Não é isso? O que tem que fazer e tal? Bicho, não armazenar e nem cultivar mágoa de ninguém. Correto? Não viver comprando briga com ninguém. Entendeu?
procurar compreender mais do que ser compreendido, entendeu? Procurar ser um porto seguro para quem busca um conselho, para quem busca uma ajuda, né? Para quem busca uma luz, né? Para sair de alguma situação, e liberar perdão com a maior facilidade possível, porque o perdão faz mais bem a quem libera do que a quem recebe, não é isso? Não desejar mal para ninguém, né? Buscar caminhar, né, como aquele barquinho leve, né, que vai ao compasso das ondas. Enfim, fazer o bem sem olhar a quem, né, dar sem buscar receber nada em troco. Então, são filosofias de vida, né? É uma verdadeira aula. São filosofias de vida que a gente precisa potencializar, praticar, né, e repassar para aqueles que têm a sensibilidade, né, e a humildade de ouvirem. Porque no Brasil, os mais idosos, né, parece assim que eles vão... O Brasil, ele é um país que ele é indiferente, né, às duas pontas da vida, né? Às crianças, porque ainda não produzem, e aos velhos, porque já deram o que tinham que dar, né? Nas grandes nações, nas grandes potências, né, existem os colegiados de pessoas idosas, né? Porque se você puder... No Brasil é o seguinte, você vai ficando vozinho, né? É aquele velhinho lá numa cadeira encostado, né? A turma passa por ele, né? Só os netinhos que ainda dão uma confiançazinha, né? Passam por ele assim, de en passant, né? Conversar é quase que um mico, né? Tá ouvindo o velho falar, parece que é uma coisa que, né? Quando, na verdade, eu tenho o hábito de conversar com pessoas de idade desde jovem. E como eu ganhei com isso? Você conversar com uma pessoa de 70, 80 anos, ou até de mais idade, uma pessoa que tem uma vida vivida, né? Sofrida ou feliz, mas tem uma longa vivida, uma vida vivida, você conversar 10 minutos, amigo, se você for sábio, né? Sobre qualquer assunto, né? Você ganhou 10 anos de experiência, né? 10 minutos é 10 anos, porque é sabedoria. Aí para fora os grandes governos, as grandes lideranças, né, eles têm colegiado de idosos, né? Eles valorizam, né? Eles consultam, né? Esse cara já viveu isso aqui, né? Eles valorizam isso, né? Eles valorizam a experiência, né? No Brasil, infelizmente, nós ainda precisamos chegar lá. Na verdade, a gente precisa pelo andar da carruagem, né, ainda está longe. Esse comportamento. Eu, particularmente, adoro, meus amigos todos são mais velhos do que eu, porque eu sempre falei, né, cara, eu, assim, não é que eu não goste de estar com as pessoas mais novas, ou nem porque eu não quero ser mais novo, não, mas é porque realmente sabedoria a gente não encontra em quem não viveu e não teve experiência, né? Então a gente tem que buscar mesmo conviver com pessoas com mais experiência. E, Nonato, fala um pouco aí de família. Como foi que o Nonato começou a família? Muito bem. Conta essa história pra gente. Eu sempre fui uma pessoa muito namoradora. Ou namoradeira. Namorei muito e não me arrependo. Namorar é bom, né, gente? Temos histórias e histórias bonitas, né? Como todo jovem, né? Como todo jovem. A gente, né, fazendo rádio, depois televisão e tudo, muito assédio e tal. Mas eu sempre eu sempre respeitei muito o ser humano, né, que existe dentro de cada pessoa, né? Então, assim, estou no meu terceiro casamento, não porque seja um cara que troca de mulher como se troca de camisa, né? Meu primeiro casamento ocorreu aos 19 anos, com 1 ano e meio, não deu certo realmente, né? Nem culpa dela, nem culpa minha, não nos entendiam, né? Você quer conhecer uma pessoa, leva ela para dentro de casa, vai dormir, tomar café, almoçar e jantar com ela. E vai oferecer os seus problemas para ela, né? Aí você vai ver o parceiro ou a parceira que tem, a cumplicidade que tem ou não, ou a figura indiferente que você nem deveria ter conhecido, né? Não foi o caso da primeira mulher. Foram questões de incompatibilidade de gênero mesmo, dos dois muito jovens, né? E o casamento durou 1 ano e meio.
nos separamos, né? Houve aquele período ali de uns 2, 3 anos ainda de uma certa perseguição, volta, não volta e tal e tudo. Depois ela arranjou um para lá e outro para cá e tudo vai se esquecendo, as coisas se acomodam. É, fiz o divórcio, né? O divórcio. E anos depois me casei pela segunda vez com uma pessoa muito especial que viveu comigo, me deu o prazer e o privilégio de uma vida, né, matrimonial extraordinária por 11 anos e faleceu. Né? Fiquei viúvo e vivo com a minha atual mulher já há 33 anos. Né? Há 33 anos. E com ela eu me engatei de um jeito que pretendo, né, ir até as últimas consequências, até os últimos dias. Né? Uma grande parceira, um grande ser humano, uma mulher extraordinária. Né? Tenho 3 filhos, né? A Socorro Oliveira, que é assistente social, é gerente de assistência social da Assembleia. Me ajudou muito no programa, o Repórter da Cidade. Ela que atendia o telefone. Naquele dia não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha, né? Ela que fazia o atendimento do telefone, né? E dava todos os retornos, né? Se comunica muito bem como pai. Já fazia assistente social, né? Já fazia, né? Aliás, ela fez o curso de assistente social exatamente, né, levada por esse e aí de atendimento. Exatamente. A minha segunda filha, Alessandra, é formada em Direito, mas leva uma vida empresarial, não advoga, né? Ela tem um ateliê de docinhos, né, de brigadeiros, né? Alê Veloso, os doces, né? A propaganda aí. Depois a gente se acerta. No merchandising. E o meu filho, o único filho, né? Homem, mais novo, Oliveira Júnior, fez artes visuais na UFAM, design, publicidade, social media, trabalha na Manaus Curtis, é um filhão muito querido e, pelo jeito, terá um futuro brilhante também. Enfim, os 3 só me dão muito orgulho e a minha vida familiar é uma vida intocável, é uma vida, né, que eu preservo, é uma redoma, né? Me sinto muito feliz. Infelizmente, né, a trajetória foi essa, né? Não deu para ficar com a primeira, a segunda, né, porque faleceu, e a terceira estamos juntos porque há uma identidade, uma cumplicidade, uma parceria extraordinária que justifica realmente todos os momentos, né? Todos os dias, todos os anos de vida que temos vivido. Maravilha, Nonato. E qual a importância da família para você? É tudo, né? É tudo. A família é o nosso porto seguro, é a nossa retaguarda, né? Quando a gente tem a felicidade, olha, quem vive procurando alma gêmea, né? Uma pessoa igual a si, para ser parceiro ou parceira, né? Está enganado. Tá? Você tem que procurar na pessoa com quem você quer namorar, conviver, viver, né? Correto? É aquele outro lado que você não tem. É o complemento daquilo que você não tem. Se ser igual fosse uma grande vantagem, né? Uma prioridade, Deus não teria feito todos os seres humanos diferentes. Dos 8 bilhões e mais os 200 não sei quantos bilhões que já morreram, estão aí com as almas aguardando a volta de Jesus, correto? Com certeza nenhum é igual ao outro. Né? Não existe. Podem ser até iguais fisionomicamente, no gêmeo, né? Mas de temperamento, de mentalidade, de querer, né? São completamente diferentes. Então, os iguais não se somam, eles se repetem. Né? É o contraditório, né, que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Não é isso? Você já imaginou uma discussão, uma entrevista uma conversa entre 2 pessoas que pensam exatamente igual? Chato. É a coisa mais monótona e chata, né? É como você compra uma casa, você olhou da janela, paisagem linda, aquela coisa plana, né? Perde-se no horizonte, né? Compre essa casa e vá morar lá. E vá ver essa paisagem plana, né? Durante uma semana você não suporta mais ver. Né?
Agora, as paisagens que fazem contornos, que são irregulares, né? Entendeu? A copa das árvores irregulares, né? Eu fico danado quando vejo uma árvore podada, toda redondinha, toda quadrada. Primeiro que é um crime contra a natureza, né? Segundo que aquilo se tornou uma paisagem, né, linear, né? Uma coisa que não te inspira a nada. Virou um quadrado ou um redondo, né? Enfim. Então, amigo, a família é tudo, né? E se tivesse que deixar uma mensagem aqui, olha, para que uma união dê certo, é preciso que haja esse grau de entendimento, né? Isso serve para a namorada, para o amante, para o namorado, né? Para o casal, para o casado, né? O que prevalece, rapaz, é a compreensão. Né? É você entender que depois que você se casa, né? Você não tem que deixar de ser você, não. E nem a pessoa deixar de ser a pessoa. Correto? Os dois têm que se compreenderem, né? Tem que se autopotencializarem. Não é um anular o outro. Né? Não é tem que prevalecer o que eu acho, o que eu penso. União é partilhamento, né? De ideia, de sentimento, né? De cumplicidade. Né? Então, quem não busca isso, né? É você renunciar um pouco, né? Do seu para dividir um pouco, né? É verdade. Entendeu? É entender que ela tem tantos direitos, né? Tanto direito de seguir as suas. Tem gente que se casa e a sua vida parou ali. Os seus sonhos pararam ali. Né? Pararam ali. Vêm os filhos e tal. Não, a vida não pode ser uma coisa que parou. Né? A vida tem que ser uma caminhada contínua. Eu sempre falo com relação a... Casamento não deve anular ideais de ninguém, sonhos de ninguém. Muito pelo contrário. A minha parceira que chegou, eu vou esperar que ela estimule os meus sonhos, né? Correto? Verdade. Colabore, né? Potencialize os meus sonhos, me estimule, né? E a mesma coisa eu com ela. A coisa sendo assim, amigo, né? Fica para sempre. Aula aí, viu? Fica para sempre, né? Na verdade, eu acho que tem muito a ver com dualidade, né? Você entender o dualidade, outro, essa é a palavra. Né? Saber e entender o que tem um ao outro. E a gente vai já caminhar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar hoje, o senhor está aí ouvidor geral do município. Fale um pouco aí dessa... Opa, falar da ouvidoria. Saiu um pouco de mim, né? Falar da ouvidoria. A gente quebrar um pouco aqui. Fala um pouco dessa missão aí. Pois é, Bruno. Meu amigo Bruno Sarmento. Realmente, parabéns. Estou sendo entrevistado por uma figura de uma sensibilidade jornalística muito bacana, né? Obrigado. Estou muito feliz. Parabéns à nossa Porto Agência, né? Vocês têm um timaço aqui de podcast, né? Estive recentemente aqui no Escuta Mana, sim, com a nossa Flávia, que é outra figura, outra jornalista extraordinária. E hoje me sentindo muito bem com você. Pois é, nós recebemos do nosso querido amigo, né, e prefeito Davi Almeida, tenho pelo Davi um carinho como ser humano, como pessoa, né, como amigo muito grande, né, a incumbência de assumir a ouvidoria geral do município. Porque o Davi estava muito preocupado porque a prefeitura não tinha, né, desde as gestões passadas, um serviço de ouvidoria. Né? O que é ouvidoria? Né? Ouvidoria é a ouvidoria de uma gestão que toma conta, assume a intermediação da relação entre a gestão pública e o cidadão. E o Davi, ele não entendia como é que as outras gestões não tinham dado à prefeitura um serviço de ouvidoria eficiente, né? Porque ele entende que a gestão tem que ser transparente, que o cidadão, o contribuinte, é o financiador da gestão, né? Todos estamos ali, dele, do prefeito, ao mais humilde servidor, para servir a população, e tudo que tem que ser feito pela prefeitura em termos de serviços públicos, né, para o seu usuário, né, com vistas a atendê-lo da melhor maneira possível, né? E a prefeitura que oferece esses serviços à população precisa ter um feedback, precisa ter uma aferição
do grau de satisfação ou não do usuário do serviço público quanto à qualidade dos serviços que estão sendo oferecidos. E a ouvidoria que cuida isso. E cuida como? Ouvindo a população, dando ouvido ao cidadão, né? Então, nós fomos encarregados de trabalharmos num processo de reestruturação da ouvidoria para que a Prefeitura de Manaus, na gestão do prefeito Davi Almeida, viesse a ter um serviço de ouvidoria que resgatasse toda a dignidade, né? E desse cidadania aos cidadãos, à população. Então, nessa esteira de reestruturação, nós partimos com todo o incentivo do nosso prefeito para a montagem de um formato. Então, hoje nós temos um sistema municipal de ouvidoria, criado por decreto pelo prefeito Davi Almeida. Temos as ouvidorias setoriais, cada secretaria tem a sua ouvidoria setorial, com o pessoal, né, preparado, treinado, né, certificado com curso de ouvidor ou ouvidora, né, para que qualquer manifestação que chegue, seja crítica, reclamação, denúncia, solicitação, elogio, né, com relação a qualquer secretaria, aos serviços de qualquer secretaria, seja acolhido, encaminhado e resolvido e dada a resposta mais rápida possível. Centralizando na ouvidoria geral. Isso. A ouvidoria geral, ela é a gestora das ouvidorias setoriais, do Sistema Municipal de Ouvidoria. Né? Então, a gestão pública, o prefeito Davi Almeida, ele entende, isso é uma sacada, é sensibilidade, que a gestão pública se beneficia muito, né, quando ela acolhe as manifestações do cidadão. Primeiro, porque ela é um gesto de atenção ao cidadão. Né? Segundo, porque ao aferir, ao conferir o que está sendo reclamado, criticado ou denunciado, uma vez sendo verdadeiro e corrigido, é ponto para a gestão. A gestão corrigiu uma coisa que não estava andando bem. Né? E temos que agradecer ao cidadão que nos possibilitou isso. Pedir a participação também. Exatamente. Né? Então, hoje as ouvidorias setoriais, todas elas, fizeram adesão à plataforma Fala BR, que é a mais perfeita plataforma de ouvidoria e acesso à informação. É da União, é 0800, é da CGU. Né? E a Prefeitura hoje participa da Rede Nacional de Ouvidorias. Então, o cidadão pode acessar, né, sem sair de casa, sem precisar ir presencialmente, né, acessa a plataforma Fala BR, né, e faz a sua manifestação. Lá ela vai ver, lá a sua manifestação é relativa à área de saúde. Ela vai procurar lá, dentro das secretarias municipais, censa. Ela abre lá e faz se for crítica, reclamação, denúncia, né, sugestão, elogio, né? Correto? E a ouvidoria setorial daquela pasta recebe aquela manifestação instantaneamente, né? E a instrução e a orientação é para que não deixe para amanhã. Recebeu a manifestação e encaminha ao setor competente. Se é uma UBS que está abrindo tarde, que os médicos estão chegando, que está havendo qualquer irregularidade no atendimento, né? Encaminha ao setor que coordena as UBS para que haja uma aferição junto àquela unidade de saúde. Se for aferido, a gestão tem por se falar em censa, todo o corpo de secretariado do prefeito é um pessoal extremamente focado, né, e comprometido, né, muito técnico, com entrega de resultado, é verdade. Por isso que a gestão como um todo hoje dá ao atual prefeito Davi Almeida, né, quase 80% de aprovação, que é uma média extraordinária em relação às demais gestões de todo o Brasil. Então, particularmente, já que a gente falou de saúde, nós temos na Censa uma secretária não só competente, mas focada, com uma sensibilidade humana, né, para tocar a área de saúde. Por isso que é uma secretaria das mais laureadas. Né? Na questão da unidade da saúde básica, é a melhor do Brasil. Então, isso tudo, a gestão como um todo tem muito ganho. Então, eu me sinto muito honrado, Bruno, em ter assumido esse compromisso com o Davi. E eu que fui um cara que fui deputado 2 vezes, fui secretário de Estado, tentei ser prefeito 3 vezes, governador 1 vez. Então, eu tenho
muita vontade de fazer muita coisa pela minha cidade que ficaram reprimidas dentro de mim. E vendo uma gestão célere, né, dinâmica, né, comprometida, com esse volume de entrega extraordinária à população de obras e serviços, né, e ocupando uma função de relevante importância, né, que lida com uma demanda tão fina, tão sensível, que é ouvir o cidadão, que é o financiador da gestão, né, que é o contribuinte, né? Enfim, o Davi é muito claro: Nonato, eu quero que todas as ações da minha gestão passem pelo crivo da população, eu quero transparência absoluta. Então, hoje nós oferecemos, com a criação dos sistemas para ouvidoria e as setoriais em cada pasta, um serviço de ouvidoria, né, como poucas prefeituras no Brasil têm. E fora isso, nós estaremos implementando a partir do mês que vem a ouvidoria itinerante. Nós vamos aos bairros com a nossa equipe, levar informação, tirar dúvidas da população, acolher manifestações, né, fazer os encaminhamentos. Nós estamos criando o banco de sugestões, que vai estimular a população a participar com ideias e sugestões para melhorar a gestão, porque nós temos um prefeito que não tem nada de autossuficiente, é um cara simples, humilde, participativo. Ele quer que a gestão nos ajude, né? Por mais que o corpo técnico, né, que opera as ações da prefeitura seja muito bem qualificado, mas ele entende que às vezes um cidadão simples do povo pode vir uma ideia maravilhosa, né? Então não há autossuficiência, existe o desejo de caminhar de mãos dadas com a participação da população e abrir esses canais, essa oportunidade de participação. Vamos criar também um chatbot inteligente, que já está sendo criado, que é um 0800 que vai responder, tirar todas as dúvidas da população. Importante fazer esse link da tecnologia Isso. Com a gestão municipal. Perfeito. E que pouquíssimas prefeituras no Brasil Exatamente. fazem. A pessoa, antes de sair de casa, Bruno, vai ligar para esse número vai ser bem divulgado por toda a mídia, né? O seu problema é, vamos imaginar, é uma renovação de matrícula de IPTU. Se eu quiser resolver presencialmente, é na Manaus Atende, na Rua Japurá, número tal, funciona em horário tal, procura o setor tal. Se quiser resolver via canais eletrônicos, está aqui o link, você acessa, correto? Enfim, ninguém mais vai sair de casa para tratar um assunto na esfera do serviço público municipal sem saber aonde vai, né? Correto? Importante. E os canais de acesso. Essa orientação. É verdade. Hoje, com toda essa tecnologia aí que a ouvidoria está adotando, com todos os desafios que tem a gestão, qual é hoje o principal desafio da ouvidoria? O grande desafio é chegarmos a oferecer todos os canais de acesso para que o cidadão, né, não tenha dificuldade nenhuma em manifestar a sua satisfação ou insatisfação, né, ou oferecer a sua sugestão, né, relativa a qualquer tipo de secretaria municipal, a qualquer tipo de serviço da prefeitura, né, e atingir uma eficiência, uma excelência, né, no acolhimento da manifestação, no encaminhamento mais rápido quanto possível, na resposta mais rápida quanto possível ao cidadão. Compactar esse tempo, né? Exatamente. E isso tudo mantendo uma relação, né, de resposta, né, ao cidadão, enquanto tramita a sua manifestação rumo à solução, à sua aferição, né, numa linguagem humanizada, onde o cidadão se sinta realmente uma autoridade, uma pessoa, né, o que manda na prefeitura. Sim, é o que manda de verdade. É o que manda de verdade. O serviço público existe porque existe um público a ser servido, né? E o próprio Davi sempre repete: olha, a partir de mim até o mais humilde servidor, todos nós estamos aqui transitoriamente e estamos no papel, em busca do papel de servir. Nós somos servidores públicos. O Davi repete isso sempre, né? Do prefeito ao mais humilde, nós somos servidores públicos, né? Todos temos que vestir esse sentimento, né, de que estamos ali para servir. E mais ainda, o Davi sempre recomenda que quanto mais humilde for a pessoa, não é que se vai discriminar e não atender tão bem uma pessoa, né, de posse, né,
pessoa bem Não vestida, fazer distinção. né? Mas que se dê tratamento igual, né? Igual do mais aquinhoado ao mais humilde, né? Até porque isso é uma sacada sábia de quem faz a leitura correta, né? Do, da população, daquele quantitativo que elege, que tem mais peso, né, na balança eleitoral e no resultado das eleições, né? O Brasil, e se todos os gestores tivessem essa sensibilidade que o prefeito Davi tem, a coisa melhoraria muito em favor da população, e principalmente dos mais humildes, dos de vida mais difícil, porque é dada a distribuição criminosa de renda que nós temos no Brasil, né, que privilegia, né, uns poucos em detrimento, né, e relega uma maioria absoluta da pirâmide social, né, a uma vida difícil, né, a uma sobrevivência difícil, correto? Nas eleições, termina que rico e intelectual vota, mas quem decide a eleição são os pobres que constituem a maioria. Você não vê um candidato, enquanto quer voto para prefeito, governador, presidente, sei lá o que for, né, e pedir voto nos condomínios classe média alta, né? Ele vai para os baixadões, para os beiradões, para os hip-rap, né? Para a periferia zona, vai comer poeira com o povo, né? Então, o Davi tem essa sensibilidade. Por que ele recomenda isso? Que não haja distinção, né? Porque ele sabe que o mandato dele, ele deve muito mais às pessoas mais humildes. Por isso que ele bate nessa tecla. Eu quero que as pessoas mais humildes recebam tratamento igual, né? Igual. E no final, Nonato, o serviço público, né, ele é para essas pessoas. Com certeza. Porque você pega uma pessoa, tem uma condição melhor, ela vai para um hospital particular, não vai para uma UBS, né? Você bateu numa tecla interessante. Qualquer pessoa que tem uma condição de vida melhorzinha, né? Olha, só se expõe a filas de atendimento nas secretarias municipais, estaduais, nos PACs e tal e tudo, né? Pessoas de baixa renda, que não tem a quem recorrer, que não tem QI, quem indica, né? Correto? Uma pessoa de melhor condição já conhece um subsecretário, um amigo do secretário, um chefe de setor, um diretor não sei de quê, né? Quer dizer, já vai um pouco lá mais por cima, né? Fila é para os menos aquinhoados mesmo. E esse pessoal que vai às filas, né, tem que ser atendido com respeito. Por isso que nos atendimentos presenciais, a todas as manifestações que chegam, né, da população de Manaus, né, a qualquer ouvidoria setorial, ou a nós da ouvidoria geral, que funciona na sede da prefeitura, né, a recomendação, né, e a gente bate na tecla o tempo todo, né, é de absoluta atenciosidade e respeito. E as manifestações recebidas têm que receber retorno. A pessoa tem que sentir que a manifestação dela, a crítica, a denúncia, a reclamação, está seguindo um trâmite, está sendo levada a séria e que está havendo interesse da gestão municipal em aferir e solucionar, correto? Para que ela possa receber uma resposta de finalização, dizendo, puxa, resolvi, o problema que me incomodava foi resolvido e eu pude prestar uma colaboração à gestão pública municipal do meu município e ser agradecida e receber o muito obrigado do serviço de ouvidoria, da ouvidoria setorial competente. É assim, é essa relação e esse grau de respeitabilidade que a Prefeitura Municipal atualmente, através do seu serviço de ouvidoria, dispensa e vai aprimorar cada vez mais ao cidadão manauara. Olha, eu vejo que a ouvidoria geral aí é algo, vamos dizer assim, um sistema organizado, né? E todo sistema organizado, ele precisa de pessoas. Como a gente quer inspirar também essas pessoas, a gente quer que você deixe seu recado aí para os servidores da ouvidoria geral. Pois é, primeiramente, agradecer a partir do prefeito, Davi Almeida, que nos estimula todo dia, todo momento, né, a aprimorarmos, né, esses serviços. Agradecer a todos os secretários de todas as partes municipais, de todos os órgãos municipais, né, que foram muito colaborativos, né, muito focados, né, se sensibilizaram com a importância de formar as suas ouvidorias setoriais, né. Todos eles entenderam
né, a preocupação do prefeito e a responsabilidade que temos de na verdade, acolhermos as manifestações e buscarmos dar resposta ao cidadão, que é o patrão de todos nós. Né? Agradecer a todas as ouvidoras e ouvidores que formam o corpo de ouvidorias setoriais, né, que formam o Sistema Municipal de Ouvidoria, o SISMOVE, a todos os membros, né, da Ouvidoria Geral, que é o órgão central e gestor, né, coordenado por nós, né, de todas as ouvidorias setoriais. Temos lá companheiros e companheiras maravilhosas, focados. Aqui está me acompanhando os bastidores, né, a minha chefe de divisão de apuração de denúncias, a Fernanda Mota, que é quem na verdade, coordena, né, toda a operacionalização do Sistema Municipal de Ouvidoria, que é a encarregada das planilhas, dos mapas, né, que leva os resultados. Né. Cada gestor de pasta, com esse formato agora de ouvidoria, com as setoriais, cada secretário municipal de educação municipal, ele recebe um relatório mensal, dando conta, né, assinado pela ouvidoria setorial da sua pasta e do ouvidor geral do município, dando conta de tudo que aconteceu de mais errado, né? As reclamações, críticas, denúncias, correto? Uhum. Para que ele possa exatamente ou seja, ele tem né? Ele tem, eu posso falar um boletim do trabalho dele. Exato. Ele tem uma amostra, né, do que possa estar acontecendo. Uhum. Né, de mais certo esteja recebendo elogios, de mais errado esteja recebendo crítica, legal, sendo denunciado, reclamações e tal. Então esses dados, né, esse resultado levado a sério, como está sendo levado, e mais uma vez repito, né, eu parabenizo a todos os gestores de todas as partes, eles estão muito empenhados nisso, assimilaram realmente a importância do papel da ouvidoria. Isso sendo aprimorado, meu amigo, isso traz um bem enorme à gestão, porque se aperfeiçoa, ajuda a melhorar a gestão e representa um gesto, né, de respeito à cidadania das pessoas. Então, é um serviço que me realiza e eu estou muito feliz. E olha, estamos finalizando já? Calma. Ainda não? Ainda não, vamos finalizar. Finalizando só a parte da ouvidoria, que eu já queria entrar num outro tema, mas tudo bem. Não, mas pode falar, assim, não, me realiza, né? Sinto como um público muito bem mesmo, né, investir nessa função e, sinceramente, a meta é nos desdobrarmos cada vez mais para que a gestão do prefeito Davi Almeida deixe para as futuras gestões um legado e um formato de ouvidoria que dificilmente um gestor qualquer, menos sensível a esse respeito, né, às manifestações do cidadão, correto? Possa ter. Vai ser difícil desmontar, né, o que está sendo montado. Bom, né? O serviço que é essencial e que é bem feito, ele precisa ser continuado. Com certeza. Mas, legal, muito bom. Agora, a gente vai sim, quase se aproximando do final. Eu queria fazer aqui, o Nonato contou aqui pra gente uma história desde lá de São Brás, lá do Rio Piorini também, e trazendo essas memórias hoje aqui. A chegada em Manaus com 11 anos, a passagem pela rádio, pela TV. Qual é a sensação e qual é o conselho que você deixaria para as pessoas mais jovens, para os mais jovens? Olha, que buscasse, né, o quanto antes possível, né, descobrir dentro de si a sua vocação. Né? Porque um universo enorme, talvez um percentual maior da população da Terra, nasça, viva e morra sem descobrir o seu melhor, sem poder ter oferecido uma contribuição melhor, sem poder ter sido alguém, né, no contexto, né, da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu país ou da humanidade, né, porque não descobriu o seu melhor. Levou uma vida, foi levando a vida circunstancialmente, né? Fazendo um bico aqui, outro acolá, fazendo coisas para sobreviver, tudo circunstancialmente, correto? Sem parar um momento para dizer, peraí,
Eu sou isso aí mesmo? Eu sou só isso? Né? Eu me resumo só a isso? Tá? Uma pergunta que eu sugiro que qualquer pessoa faça agora. Quem estiver me assistindo, você aí, tá? Seja a idade que você tem. Tá? Pergunte, vá para frente do espelho. Peraí, eu tenho tanto ano de vida. Se eu morresse hoje, quantos iriam ao meu sepultamento? Né? Que importância eu tenho para a minha família? Né? Que tamanho e qual é o grau de qualidade do meu ciclo de amizades? Né? O que é que eu construí na vida? O que sou? Né? Que contribuição eu deixaria para a vida se eu parasse hoje? Se eu fechasse os olhos hoje? Né? Quantas pessoas iriam ao meu sepultamento? Que grau de importância eu teria tido para a vida? Né? O que eu poderia ter deixado por escrito como legado, né? Digno de alguém se espelhar, se inspirar e se estimular para a vida se eu morresse agora? Né? Se você fizer essa pergunta para você agora, nesse exato momento, você vai ver. E se você mergulhar, fizer uma introspecção, né? Você vai ver que, por mais que você ache que está dando tudo, está sendo muito bem, muito bom, né? Você poderia oferecer muito mais à vida, né? Oferecer muito mais aos que lhe amam, né? Aos que lhe têm amizade, não é isso? Deixar um legado melhor. E você, que acha, que está me vendo e acha que é um zero à esquerda, não é não. Não é não. Não é não. É só você se voltar. Olha, antes de buscar solução no entorno de você ou com outros, procure estudar a si mesmo. Seja introspectivo, né? Mergulhe no seu eu, né? Busque dentro de você qualidades que ninguém está vendo, mas que você... E não deixe para acreditar em você só quando outras pessoas começarem a acreditar em você, não. Não permita que os que desacreditam em você lhe levem ao desânimo. Lhe levem a imaginar que você é um zero. Isso não existe. Não existe. Puxe por uma força extraordinária que todos nós temos dentro de nós e muitos não descobriram ainda. É a força do querer. O querer tem poder. Se você determinar o daqui para trás, você não pode mudar. Mas o daqui para frente, você pode. Né? Você pode. E tudo é uma questão de você descobrir, focar e se determinar. Né? Então, é essa experiência. Eu vivo a cada dia buscando o meu melhor dentro de mim, entendeu, Bruno? E acho que as pessoas se perdem muito pela vida porque, né, muito focado na periferia, né? E não se lembra. Você é você. Nunca deixe de ser você. Acreditar mais em si, né? Nunca deixe de ser você. Seja primeiro você, depois você, depois você e depois você. Correto? Não estou dizendo que você vai dar uma de autossuficiente. Né? Não. Eu estou falando em procurar buscar dentro de você o melhor de você. Né? E quando você busca o melhor de você, foca e se determina, pode ter certeza que os ventos vão soprar a favor. Né? Tem os obstáculos e tal, mas é tudo para testar a sua força, a sua convicção e a sua determinação. Quando você quer mesmo, né, os obstáculos se tornam estimuladores, né? Se tornam multiplicadores de forças, né? Para que você possa buscar e atingir os seus objetivos. Estou parecendo até já um filósofo aqui. Vou bater palma aqui, ó. Rapaz, parece depois, até que eu já Israel, sou depois recorda uma aí, pessoa muito idosa, mas é que a gente começou muito cedo, viu?
Quando eu amanhecer desmotivado, eu vou ouvir essa parte aí. Mas é verdade. Você É concorda, verdade. Bruno? Concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo. Misael, você concorda? Misael está nos bastidores aqui. Não, Misael Fernanda, participa. é por aí? É por aí. Isso aí. Né? Renato, agora sim a gente está chegando ao Não me fim. diga. Eu pensei que Olha, estávamos começando, hein? eu, quando eu tô assim num negócio assim, eu não vejo o tempo passar, não. A gente deixa aí, mas a gente já deixa o convite aqui para Olha, ainda bem que vão ter os cortes, vai ter a edição direitinho, né? Porque puxa, a gente falou muito, né? Nossa, a gente. Mas isso é bom. Na edição dá umas resumidas aí direitinho. Sim, né? sim. A gente ficou muito coloquial aqui. Não, mas é isso. Porque o podcast, a história é essa, o podcast nos permite isso, né? O podcast é uma forma de comunicação diferenciada. Ele nos permite o coloquial. Sim. Né? A gente conversando aqui, pareceu que a gente estava numa mesa de bar, né? Tomando um café. Tomando um cafezinho. Dialogando. Né? Aliás, o cafezinho tá maravilhoso. A próxima, a Fernanda pode participar com a gente também. Com certeza. A Fernanda é uma figura criativa demais, né? Muito inteligente. É um braço direito na ouvidoria. Olha, a gente aqui no Inspiradores, a gente fica muito honrado em receber pessoas com a sua história, em receber pessoas que vieram de onde vieram, conquistaram o que conquistaram, estão onde estão. E você com certeza é uma dessas pessoas inspiradoras. Eu tenho certeza que todas as pessoas que assistirem esse conteúdo, que lerem a sua história também no nosso site, eles vão se sentir inspirados em você. E eu como pessoa, o Bruno aqui, conversou, me sinto muito honrado em conhecer melhor a sua história, em saber mais o seu trabalho. Para mim, como uma pessoa mais nova, ela é muito importante, porque me ajuda também a construir minha visão, ajuda a me construir como ser humano. E eu me sinto muito honrado, obrigado por essa conversa aqui. Desejo o maior sucesso do mundo aí para a ouvidoria geral, para o ouvidor geral, para toda a sua equipe e para o prefeito Davi. Muito obrigado, quero que você deixe suas considerações finais aí. Beleza, Bruno, muito obrigado, parabéns pelo... Foi muito bom ser entrevistado por um ser humano, né, de alta sensibilidade, que é você, um cara bem informado, faz uma comunicação limpa, direta, altruísta, né, olhos nos olhos, né, sem tendenciosidade. Como última mensagem, eu queria dizer o seguinte: esse é um programa assim que está muito voltado para o ser humano, né, que busca inspirar pessoas e tal. E eu estou aqui, né, procurando oferecer uma humilde contribuição a quem possa estar nos dando o prazer da generosa audiência como você que me vê nesse momento. Que todos nós procuremos nos livrar de conflitos, né? Cultivar amizades, evitar fazer inimigos, né? Sobre isso, raciocine o seguinte, e pense, e é verdade. Toda bondade que 100 amigos possam fazer por você, não se comparará nunca a toda maldade que um único inimigo possa fazer por você, contra você. Tá? Então, cultive amigos e evite fazer inimigos. E outra coisa, tiremos os espinhos da língua. Tá? Procuremos ser doces. Se eu tiver que escrever um livro da vida, o título vai ser Há sempre um jeito melhor de se falar e fazer. Né? Não responda por impulso. Não fale sob domínio emocional. Né? Ame o seu ser humano. Procure em cada palavra, em cada olhar, né? Em cada abraço, né? Passar humanismo, passar amizade, passar amor, passar sentimento verdadeiro. Quanta gente, né, perde a vida porque falou uma frase imprópria, né, para uma pessoa que estava vivendo um momento conflituoso, né, emocional, confuso, né, que, né, de repente sacou de uma faca, de uma arma, de um revólver, porque recebeu uma resposta atravessada. Né? Procure
procure, né, ter autodomínio sobre você, sobre os seus impulsos, ter autocontrole, né? Isso tudo nos ajuda muito a viver. E olha, espalhe amor. Todos nós temos as nossas fragilidades, a gente de vez em quando entra numa depressão, a gente, né, os problemas às vezes, né, mas procure ser mais forte do que o problema, né? Quem tem um Deus como Pai, né, não tem o direito de se fragilizar e se achar menor do que ninguém, né? Ou impotente para qualquer que seja o problema. E a maneira mais fácil de se sair, de se resolver e buscar a melhor solução para qualquer problema é você não se deixar envolver por ele. É você deixar o problema em cima da mesa e olhar de cima para baixo para ele, né? Aí você vai ver que de cima para baixo e de fora para dentro, você enxerga um todo do problema, as suas ramificações, as suas origens, e com certeza vai enxergar, vai visualizar melhor as melhores alternativas de saída e de solução. É o que eu deixo assim como contribuição, né, de alma e coração. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Foi um Nonato. privilégio muito obrigado, viu? enorme, meu irmão, tá certo? Muito obrigado, foi um prazer enorme e um privilégio enorme ter né, servido de alguma forma, né, para inspiração. O fato da minha vida até aqui, de alguma coisa que aqui eu conversei, né, possa servir de inspiração para você, se servir de inspiração para uma única pessoa, para você que nos está dando o prazer da audiência, da visualização desse momento, já terá justificado todo o privilégio, né, dessa conversa tão amável e carinhosa com o nosso querido Bruno, aqui no nosso podcast Inspiradores, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. A gente fica aqui, mais um episódio aí do podcast Inspiradores, hoje com o Nonato Oliveira, ouvidor geral de Manaus, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, Nonato. Valeu!